pessoal, sejam bem-vindos então à nossa quarta aula, na qual a gente vai trabalhar agora então com a criação, alteração e remoção de tabelas. Bom, o banco de dados que a gente está usando é o aluguel carro, tá? Então é esse carinha aqui que a gente está utilizando. Aqui, quando eu abro, por exemplo, aqui ó, esquemas, eu tenho dentro de public vários itens, né, várias seções que cada uma tem o seu significado, né, eu não vou estar falando sobre todas elas, mas duas são importantes para nós no curso. A primeira delas é a tables, que se eu tentar abrir ela aqui, vocês vão ver que não tem nenhuma tabela criada, então aqui é o espaço onde fica as nossas funções, tá? Aqui, sequência, é onde fica as nossas chaves primárias seriais, né, aquelas que são autoincremento, então vai aparecer aqui, quando eu criar uma chave primária autoincremento, né, do tipo serial, vai aparecer aqui em sequence. E aí a gente tem outras aqui que não vai vir ao caso, mas por exemplo a gente tem procedures, tem views, tem triggers e assim por diante, né? Então o nosso foco é nesses dois aqui que fica dentro de esquemas e dentro de public. Beleza. Como é que a gente faz para criar uma tabela? Em vez de eu criar automático aqui, que a interface me permite, eu vou criar na mão, na SQL, né, para que vocês possam entender e ver como é que funciona. Então eu vou vir aqui em cima de alugar o carro, ó, vou dar um create script, tem que ser nesse database, porque a gente vai estar criando a tabela nesse database, né, no alugar o carro. Então eu vou dar um create script aqui, vou apagar tudo que está vindo aqui e vou criar uma tabela teste. Antes da gente começar a criar nossa tabela aqui, as nossas três tabelas, somente para a gente fazer algumas operações nela e entender melhor. Então eu vou dar um create table, tá? E aí vem o nome da tabela, no caso teste. Vou abrir, aqui não é chaves, saiu errado aqui, parênteses, tá? Vou abrir parênteses e vou colocar que ela vai ter um ID. E aí quando eu quero que esse ID ele seja serial, ou seja autoincremento, né, que é aquele que o primeiro registro vai ter o valor 1, depois vai ter o valor 2, assim por diante, eu uso a palavra serial para definir o tipo do atributo, nesse caso que se chama ID. Eu não quero que ele seja nunca nulo, então vou colocar aqui not null, e também eu vou colocar aqui que ele é um primary key. Primary key, ou seja, é uma chave primária. Tá? Então, vou dar uma vírgula aqui, vou colocar aqui o nome, no qual ele vai ser um character variant, que é o nosso varchar, tá? Que é um tipo texto, aceita letras, números, caracteres especiais, e aí o varchar ele é representado pelo character variant. Vou dizer que tem um tamanho de 100 caracteres no máximo, não posso adicionar mais que isso, senão ele vai dar erro, e que ele nunca vai ser nulo, ou seja, not null. E aqui embaixo vou dizer que a chave primária, primary key, então até posso remover daqui se eu quiser, para não ficar duplicado. Ó. Vou dizer aqui que a primary key é o ID. Beleza. Vou dar um F5, ou no caso poderia vir aqui no raiozinho. Ele deu sucesso. Vou vir aqui no tables, ó, não vai aparecer nada, vou dar um refresh. Criou a tabela teste. Ó, e aqui eu posso ver as colunas, ó, que é ID e nome. Se eu quiser ter certeza que ela criou tudo certo, ó, eu posso clicar com direito, propriedades e ver aqui, ó, teste está associado ao PostgreS, que é o usuário, né? Tablespace curso, esquema public, que é o nosso esquema aqui. Columns está aqui, ó, integer, ID, not null, primary key, tá? E character variant tamanho 100, not null. Beleza? Aqui está ela como primary key, ó, tá? Outros parâmetros aqui não nos competem para esse curso, e aqui eu tenho o SQL que não tem nada nesse momento. Beleza. Se eu vim aqui no sequence e dar um refresh, ele apareceu para mim o meu ID, ó, porque eu falei que ele é autoincrementa, é serial, então por isso que ele criou, tá? Então, tá certinho tudo. Se eu tentar executar de novo, ele vai dar erro, ó, porque ele diz que já existe essa tabela, então não adianta você tentar criar de novo com o mesmo nome. E aí a gente tem essa tabela criada. Beleza. Esse é o script para criar uma tabela, né? Tem várias coisas ainda que a gente pode adicionar, mas por enquanto é isso que a gente vai estar trabalhando. No alter table, a gente tem várias coisas que
a gente pode estar trabalhando, tá? Eu não vou abordar todos para não me estender muito, mas para quem tiver curiosidade e quiser aprender mais, né, vocês podem colocar aqui, ó, Alter Table PostGrid, tá? E acessar o Tutorial S-Point, que é um site muito bacana, tá? Que ele tem aqui, ó. E aí ele mostra já, ó, tem todo um menu com vários e vários exemplos, tá? É em inglês, mas vale muito a pena, né? Todos tipos de exemplos de comandos SQL realizados no PostGrid, tá? E aí eu tenho aqui, por exemplo, o Alter Tables, vários exemplos, e ele cria aqui uma tabelinha, ó, e vai me mostrando, né, vários exemplos e modelos de como utilizar. Eu vou mostrar alguns, tá, para não me estender muito, como por exemplo, quando eu quero fazer um Alter Table na tabela teste para adicionar um novo atributo chamado CPF, que eu digo que ele é do tipo BigInt, tá? E nunca vai ser vazio. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que eu vou alterar a tabela teste, e a alteração que vai acontecer nessa tabela teste é que eu vou adicionar um novo atributo, uma nova coluna, um novo campo, chamado CPF. Qual o tipo dele? BigInt, nunca vai ser nulo. Ponto e vírgula no final, executo, deu sucesso, venho aqui, atualizo, e olha lá, CPF com as nossas com a atualização que a gente fez, ou seja, tudo correto. Beleza, ótimo. Outro padrão que eu tenho é realizar uma alteração do tipo desse atributo que eu acabei de criar. Ah, botei errado, esqueci, não era BigInt, era para ser um char, né? Então não era para ser números inteiros, era para ser um texto. Então eu vou dar aqui, ó, um alter table test, e aí vou colocar alter column, vou colocar aqui em maiúsculo, alter column. Vou dizer qual coluna ou campo ou atributo eu vou modificar, que no caso é CPF, e vou dizer qual que é o novo tipo dele, né, que antes era BigInt, vou dizer que ele é um char agora. Vou executar, vai dar sucesso, vou atualizar aqui, se eu vim aqui em propriedades e nas colunas eu vou ver que agora ele não é mais um BigInt. Ó, tanto que tem, para vocês verem aqui, ó, tinha aqui não vai deixar me mostrar, mas tinha o BigInt aqui, agora foi para o carta. Beleza, então com isso a gente altera o tipo de uma coluna. Eu também posso remover uma coluna. Então nesse caso eu vou remover essa coluna CPF mesmo. Então vou dizer que eu vou dar um drop column. E qual coluna que eu vou remover? A coluna chamada CPF. Então se eu der aqui e executar o comando aqui, der um execute, vou vir aqui, dar um refresh e sumiu a minha coluna. Com isso eu removi esta coluna. Então com isso, né, tem vários outros ali para a gente adicionar chave primária, dizer qual que é a chave primária, adicionar chave estrangeira e por assim vai. A gente tem vários outros comandos, mas não vou me estender muito, vou mostrar somente alguns. E também para a gente encerrar essa parte de testes, né, para criação de tabelas, eu vou dizer que eu vou dar um drop table aqui na tabela teste. O que significa isso? Dizer que eu vou remover essa tabela teste daqui do meu banco de dados chamado aluguel carro. Então para isso eu dou um drop table e aí só muda o nome da tabela. Vou executar aqui, deu sucesso, se eu vim aqui dar um refresh nas tables, não existe mais table. Se eu der um refresh aqui, não existe mais sequência também. Não tenho mais tabelas nesse banco de dados. Show de bola, então com isso vou conseguir, a partir de agora, criar, né, as minhas tabelas no banco de dados conforme o modelo que eu tinha definido. Então eu posso usar aqui mesmo, ó, aluguel carro, estou nela, ó, vejam aqui, ó, aluguel carro, e vou nela mesmo, né, vou fechar aqui, vou abrir aqui, ó, um create script no aluguel carro, vou apagar tudo, e vou vir aqui no meu modelo. Bom, o meu modelo ele tem um CPF, um nome, um RG, e-mail, telefone, TIVO, rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, data de nascimento, se chama cliente a tabela. Beleza, então, como é que eu faço a criação disso? Bom, create table,
cliente, abre parênteses, então posso colocar aqui embaixo, e aí vou começar a dizer, bom, CPF ele é do tipo inteiro, então o CPF eu posso colocar ele do tipo inteiro, mas provavelmente isso vai ocorrer algum erro, né, de limite de números, então para garantir nesse caso aqui que a gente não tenha nenhum problema, e até se a gente quiser salvar, por exemplo, no formato já com a máscara, né, com o ponto e o traço, eu vou transformar ele num varchar, ou seja, num texto. Então aqui o CPF ele vai ser do tipo varchar, que se chama character varying. O tamanho dele vai ser 11, tá? Então vou estar salvando só os números e vou dizer que ele nunca vai ser nulo. Ele vai ser a nossa chave primária, então eu posso colocar aqui embaixo, mas eu vou deixar lá para o final ele, que ele é a nossa chave primária. Para isso eu digo que quem é a prime aqui dessa tabela? CPF. Beleza, então sempre que eu tiver aqui, ó, vou adicionar mais um atributo, eu tenho que dar vírgula, tá? E vou adicionar o próximo. Então, aqui vai ser o varchar, a gente vai manter, então vou colocar aqui, ó, nome, character varying tamanho 100, né, que é o tamanho máximo de caractere que a gente tem aqui, not null. Beleza, not null. O próximo é o RG, então vou colocar aqui RG. Ele vai ser só números, então vou salvar ele como um big int, por causa do tamanho máximo de números, né, do RG, para não dar problema de ter mais números do que o formato, por exemplo, do integer permite. Então, vou colocar aqui ele como big int e not null. O próximo é o e-mail. O e-mail ele vai ser um character variant, até vou copiar aqui para ficar mais fácil. O tamanho dele vai ser 50, então tamanho 50. Ele vai ser not null e nesse caso eu vou colocar também que ele vai ser unique. Ou seja, vocês já devem ter visto em sites, por exemplo, que diz, não pode criar esse e-mail porque ele já existe. Nesse caso eu estou fazendo aqui um unique, ou seja, eu estou dizendo que cada e-mail é único, ou seja, eu não posso ter dois e-mails iguais. Então, se eu tentar adicionar dois e-mails iguais, ele vai dar erro para mim. Então, para isso eu uso unique. Telefone celular, então tel_cell. Vou colocar ele como um big int também, tá? Porque ele vai ter mais números do que, por exemplo, o integer, então pode ser que ele store, né, o limite. Para não ter problemas, vamos garantir então usar o big int. Vou colocar aqui not null. Depois eu vou dizer que ele é ativo ou não o cadastro, então vou colocar aqui ativo. E lembra que eu falei que esse aqui é um booleano, então eu coloco boolean. E aí, not null. E nesse caso a gente vai ter mais um elemento novo, que é o default, e aí eu vou colocar aqui true. O que significa o default true? O default é quando eu quero ter um valor padrão, caso eu não passe nenhum valor para ativo. Então, sempre que eu não inserir nada de valor no atributo ativo, automaticamente ele vai pegar o valor, por padrão, chamado true. Então, se eu não adicionei nada em ativo, por padrão lá no registro vai estar o valor true. Beleza. Depois eu tenho aqui a rua, que é um character varying, também de tamanho 50, not null. Posteriormente, eu tenho um número, que esse aqui pode ser um inteiro, porque é o número da casa somente. Então, eu vou colocar aqui not null. Depois eu tenho o bairro e a cidade e o estado. Então, aqui o bairro vai ser um character varying de tamanho de caracteres máximo 50. E aí eu vou colocar aqui como not null. O mesmo vai se repetir para a cidade e para o estado, com a diferença de que o estado vai ser somente a sigla, então vou colocar aqui 2. Depois disso eu tenho o CEP, que ele pode ser um integer, tá? Pode ser um integer, não vai estourar ali, tamanho a princípio, qualquer coisa a gente muda depois. Data de nascimento,
que no caso é do tipo date, somente a data que eu quero armazenar, então eu não vou utilizar um timestamp, que por exemplo eu poderia colocar, né, a data e hora. Então vou colocar somente a data, então eu coloco tipo date, not null também. E aqui embaixo, vírgula, né? E aqui embaixo está dizendo quem é a nossa chave primária nessa tabela, que está representada aqui pela chave. No princípio está tudo certo, vamos ver se eu não errei nada, e vamos executar. Deu sucesso, se eu vim aqui e dar um refresh, já apareceu a tabela cliente para nós. Se eu vim aqui em Properties, ele vai mostrar para nós columns, CPF, nome, RG, e-mail, telefone, ativo, rua, not null e primary aqui. Tudo certinho, beleza. Então, aqui vocês vão ver que não vai aparecer nada, porque justamente o CPF ele não é autoincremento, né? É um valor fixo, então não pode ser autoincremento. Beleza, criei a tabela cliente. Próximo passo agora, posso apagar tudo aqui e vim criar agora a tabela chamada carro. Outro ponto importante, se eu tenho aqui uma chave estrangeira ou mais de uma chave estrangeira que está vindo de outra tabela onde ela é chave primária, eu não posso vir aqui e criar aluguel primeiro, porque ele vai dar erro dizendo que ele não está conseguindo achar a chave primária que está sendo definida como chave estrangeira aqui. Então, ele tem que ir lá e relacionar com a chave primária da tabela que ela é original. Então, o que acontece? Eu tenho que primeiro criar essas tabelas aqui para depois criar a tabela com a chave estrangeira e associar essa chave estrangeira à chave primária aqui de onde ela está vindo, tá? Então isso é importante vocês tenham cuidado também, tá? Então são alguns pontos, né, que a gente tem que cuidar. Bom, vou dar um create table agora. Vou dizer que se chama carro, tá? Vou colocar aqui o Renavan. Como ele tem bastante número, vou colocar big int, números inteiros, né? Not null. Vou dizer que a placa é um character vary, opa, veio coisa anterior, de tamanho 10, not null, tá? Vou deixar copiado aqui porque tem outros já. Nesse caso aqui, observação, que é esse carinha aqui, ó, que eu falei que ele vai ser um JSON, vou colocar ele como tipo JSON. E vejam só, vou dar uma vírgula e pronto. O que acontece? Como eu não estou dizendo que ele é not null, esse carinha aqui, o atributo observação, eu posso deixar ele em branco se eu quiser, porque ele não é um campo obrigatório a ser preenchido. Beleza. Depois eu tenho modelo e marca. Vou colocar aqui modelo, character var de tamanho 50, e a mesma coisa para cá, marca, character var 50, not null. Falta o quê? Falta dizer quem é a chave primária dessa tabela. Primary key, que nesse caso é Renavan. Então vou colocar aqui Renavan. Beleza, vou criar a tabela, dei o F5 aqui, dou um refresh, está aqui a tabela criada carro. Dou um properties, tudo certinho aqui, pronto, tudo certinho. Vejam, aqui eu marquei que esse aqui pode ser nulo, tipo JSON. Perfeito, tabela criada com sucesso. Vou para a próxima tabela, que é aluguel. Create table aluguel. Vou colocar aqui então o primeiro atributo, que nesse caso é código aluguel. Então vou vir aqui, vou colocar código aluguel. Lembrando, o código aluguel ele vai ser autoincremento, então o tipo dele vai ser serial, tá? Not null. Beleza. Depois eu tenho data inicial e final, que é do tipo data somente, então data inicial, date, not null, data final, date, not null. Depois disso, eu tenho também valor, que ele é um decimal, ou seja, ponto flutuante, então eu vou dizer que ele é um numeric, e aí eu vou dizer que ele vai ter 10,2, tamanho 10, né, e vírgula 2, que significa duas casas decimais depois da vírgula, tá? Not null, tá? Beleza? E aí depois vem as chaves estrangeiras, que é o CPF do cliente e o Renavan.
Para esse caso, eu sempre faço o seguinte, eu primeiro declaro ele normal, tá? Eu posso usar o mesmo nome que ele está lá na tabela cliente, que é CPF, ou eu posso mudar o nome dele, posso botar CPF cliente, por exemplo. Vou dizer que ele é um character variant, então character variant, de tamanho, aí, qual que é o tamanho que eu coloquei lá e qual o tipo? Cliente, propriedades, character variant tamanho 11, tem que ser igual aqui. A chave estrangeira tem que estar com o mesmo tipo e tamanho também, de preferência, para dar tudo certo. Então, character variant 11, not null. Beleza. Qual que é a segunda chave estrangeira? O Renavan. Vou lá olhar qual que é o tipo do Renavan. O tipo do Renavan, big int. Então, vou colocar aqui, Renavan, big int, not null. Então, o que acontece? Eu primeiro declaro como atributos normais da minha tabela. Ó, o CPF cliente e o Renavan estou declarando como atributos normais. E agora eu vou colocar que ele é chave estrangeira. Mas primeiro eu tenho que colocar quem é a chave primária dessa tabela, que é o nosso código aluguel. Então, primary key, entre parênteses, código aluguel. Estou dizendo quem é a chave primária da nossa tabela. Vírgula. Vou agora dizer quem é a chave estrangeira da nossa tabela. Constraint CPF cliente, então é esse carinha aqui, que é a nossa chave estrangeira, tá? Então, constraint CPF cliente, foreign key CPF cliente, então estou aqui, eu estou dizendo qual que é a chave estrangeira na minha tabela, CPF cliente, foreign key, opa, aqui ficou com underline, foreign key. E aí eu digo, de qual tabela ele está vindo? Da tabela chamada cliente. Qual que é o nome do atributo lá em cliente, que é a chave primária? CPF. Então, vou colocar aqui CPF. E aí eu coloco que vai ser um match simple para onUpdate. Eu vou dar um enter aqui para baixar aqui. Opa, vou dar um enter aqui para baixar. Aqui. Match simple onUpdate. Eu poderia colocar restrict ou cascade. O restrict, ele não me deixa deletar um registro, por exemplo, se eu for tentar deletar o CPF do cliente lá na primeira, um registro de um CPF de um cliente. Como esse CPF ele está sendo inserido aqui na tabela aluguel, se eu colocar aqui o restrict, ele não vai deixar eu deletar o CPF do cliente lá enquanto eu tiver registros aqui na tabela aluguel, por questões de segurança, né, e integridade do banco de dados. Agora, se eu quiser que quando eu delete lá um CPF do cliente, automaticamente ele faça um efeito cascata, ou seja, ele pegue todas as outras tabelas em que eu tenho o CPF daquele cliente e delete também a linha, eu vou colocar o cascade. Então, recapitulando o seguinte, restrict, se eu tenho aqui um CPF de um cliente lá na tabela cliente, se eu for deletar lá, ele não vai deixar porque eu tenho aqui algum registro ou vários registros com este CPF na tabela aluguel. Então, enquanto eu não deletar todos os registros deste CPF que eu quero deletar na tabela aluguel para daí depois deletar na tabela cliente, ele não deixa, tá? Então tem que fazer primeiro isso quando eu tenho restrict, tanto para atualizar quanto para remover, tá? Tanto para fazer a atualização, que é o update, quanto para fazer o delete de um registro. Beleza. Ou eu posso usar o cascade, que é o cascade é aquele que me permite ir lá na tabela cliente, ir em determinado CPF, excluir ele, e o cascade ele vai fazer o efeito cascata. Onde tiver
novamente esse CPF do cliente em outras tabelas, ele vai remover também. Lembrando que remove toda a linha, tá? Não remove só o campo, remove toda a linha. Beleza. Então, isso aqui vai depender muito da forma com que vocês vão construir e tratar, né, os registros no banco de dados de vocês, do modelo de negócio de vocês. Eu vou deixar aqui o Cascade, tá? Que deleta, quando eu deletar lá em cliente, deleta nas demais tabelas. Vou dar uma vírgula aqui, tá? Então, dei uma vírgula aqui. Tudo isso aqui é um comando só, tá? Vou até copiar esse comando. Vou tirar a vírgula do final, porque é o último comando. E vou dizer que o Renavan, no caso aqui, Renavan, é a chave estrangeira. Então, estou chamando o nome dele aqui, tem que ser igual, ó, assim como foi igual aqui, ó, para cá e para cá. Tem que ser igual aqui e aqui. E estou dizendo que ele está vindo da tabela carro, onde ele se chama lá também Renavan. Met simple on update cascade on delete cascade. Perfeito. Estou tudo pronto, vou executar, deu sucesso, vou dar um refresh aqui, ele criou. Com isso, eu venho aqui na tabela aluguel, properties, columns, tá aqui, ó, código aluguel, data inicial, data final, valor, CPF, Renavan. Se eu vim aqui em Constraints, vai estar a minha chave primária, e se eu vim aqui em Find Key, vai estar a minha chave estrangeira, CPF cliente Renavan. Se eu clicar aqui no lapisinho de Edit, eu vou ver em Columns que ele está vindo da tabela cliente lá. Ó. E se eu clicar aqui em Action, ele vai ver que o update let está Cascade. E a mesma coisa para o outro. Então, com isso, criei com sucesso as tabelas do meu banco de dados conforme o modelo. Próximo passo agora, então, na próxima aula, é realizar a inserção de registros.